Falar de algo que é sério: assédio eleitoral. O Ministério Público do Trabalho, setor de informação, tem recebido muitas denúncias de assédio eleitoral. Praticados por quem, Luísa? Vamos lá, Uribe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Bastidores hoje. Uribe, os relatos incluem empresas privadas, órgãos públicos, como prefeituras e secretarias municipais, e até templos religiosos. A gente lembra que assédio eleitoral é quando há uma tentativa de coação dos funcionários ou de pessoas ali que frequentam o mesmo ambiente de trabalho para que essas pessoas votem num candidato determinado que seja de preferência ali do chefe, do patrão ou enfim, da própria prefeitura, como tem alguns casos. A gente foi apurar junto ao Ministério Público do Trabalho, os dados mais recentes foram computados até o meio-dia de terça-feira e até agora são 209 denúncias. O Ministério Público ele tem fechado o cerco a essas questões do assédio eleitoral porque esses números bateram recorde em 2022, na campanha eleitoral de 2022, então há uma preocupação especial nesse sentido em 2024, especialmente porque é ano de eleições municipais e os candidatos estão também aí pulverizados pelos municípios do país. Então eu fui apurar para ver detalhes, ou pelo menos alguns exemplos dessas denúncias. Em São Paulo, por exemplo, há relatos de funcionários que foram coagidos pelos patrões a transferirem seus títulos de eleitor. Pessoas que trabalhavam em municípios próximos foram coagidas a transferirem seus títulos de eleitor para outros municípios para que pudessem somar votos para os candidatos de preferência ali dos chefes. No Paraná, um dos casos mais delicados diz respeito a funcionários que foram obrigados a tirar férias para poderem se engajar também na campanha de um candidato que era apoiado ali pela chefia. Uma igreja em Cascavel, no Paraná, também foi denunciada ao Ministério Público por tentar coagir ali os seus frequentadores desse templo religioso a também apoiar o candidato que era de preferência do líder religioso local. E outros vários dados, Uribe? Ameaças de demissão, perseguição por ideologia política. Há um caso de uma pessoa que foi demitida porque o pai dela era filiado a um partido político que não condizia com o partido político do patrão. Então, são muitos casos que chamam a atenção do Ministério Público, porque, é claro, quando está no ambiente de trabalho, a pessoa que está numa posição hierárquica superior, ela tem ali um poder de coagir os funcionários a votar em um determinado candidato, e isso é terminantemente proibido e está sendo monitorado pelo Ministério Público. Até em alguns casos que são considerados mais amenos, vamos colocar assim, se é que é possível usar essa palavra, mas em alguns casos o Ministério Público tem firmado, até proposto, termos de ajustamento de conduta, os TACs, para que as condutas irregulares não voltem a se repetir, sob pena aí de multas ou de alguma outra sanção. Isso tem acontecido no Rio Grande do Norte, também no interior do Paraná, como uma medida ali para colocar ali o empresário ou, enfim, essa pessoa que está em uma posição hierárquica superior em alerta sobre a proibição de cometer esse tipo de assédio. A gente lembra que até recentemente o Tribunal Superior do Trabalho tem proferido algumas condenações a essas empresas ou aos empresários que obrigam, por exemplo, funcionários a gravar vídeos, a adesivar os carros, São vários relatos. Às vezes até, por exemplo, políticos vão visitar a sede da empresa como quem não quer nada, distribuem um santinho ali, outro aqui. Isso também não pode, também é considerado assédio eleitoral, também coloca ali os funcionários em uma situação de constrangimento, e isso tudo está sendo acompanhado com lupa pelo Ministério Público do Trabalho. Não existe o candidato do seu chefe, não existe o candidato do seu pastor. O voto é um exercício de consciência própria. Então, se o seu chefe pedir, não, faz campanha, coloca um adesivo, vota nesse candidato, isso é crime. Você tem que ir ao Ministério Público denunciar. Se o seu pastor diz, não, esse candidato aqui é melhor aqui para o culto ou para a nossa associação e é melhor que você vote nele. Balela. E até, Uribe, tem um caso que conta que houve uma convocação por e-mail aos funcionários de uma repartição pública para que comparecessem ao evento de lançamento de uma candidatura. E aí o curioso é que, segundo essa denúncia do Ministério Público, consta que nesse convite, digamos assim, dizia, olha, evitem usar o uniforme da repartição,
e também evitem denunciar o caso. Então, eles praticamente sabem que é legal. Passaram o recibo ali da ilegalidade. Então, são vários casos semelhantes que estão acontecendo aí em todo o Brasil e que é preciso monitorar para punir os responsáveis. É preciso, e nem familiar. Seu pai ou sua mãe não te obrigam a votar no candidato deles. Você vota em quem você quiser. Luísa Martins, muito obrigado.